Bora te atualizar ainda sobre Leonardo Jardim, alvo das primeiras críticas da torcida do Flamengo. O Flamengo está de olho em volante do Betis, pelo menos de acordo com a imprensa espanhola. Tem o BAP, presidente do Flamengo, respondendo sobre reforços. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Filipe Luís tem sido especulado na Europa como possível alvo do Bayer Leverkusen. Segundo a imprensa europeia, Filipe Luís e Mitchell, que é técnico do Girona, são os grandes candidatos a assumir o gigante alemão. Já o Flamengo demitiu Bruno Pivetti, que era seu técnico no Sub-20. O substituto pode ser o William Batista, que treina o Sub-20 do Corinthians. E o Flamengo está de olho em um volante do Betis. E eu me refiro a Nelson de Ossa, colombiano de 26 anos de idade, que havia sido contratado na temporada passada do Monterrey. Operação de 11 milhões e meio de euros. Acontece que o De Ossa até foi titular durante a maior parte da temporada, mas terminou o ano no futebol espanhol em baixa. Dos últimos 5 jogos, em 3 ele nem sequer saiu do banco de reservas. De acordo com a Rádio Marca, o Flamengo, o River Plate e o Tigres são os principais interessados. Atleta de 1,85 m de altura, 79 quilos e canhoto. 32 jogos e 1 assistência na atual temporada. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo pode perder Eric Pulgar na metade do ano, sua multa rescisória cai para 5 milhões de euros, enquanto Everton Araújo segue sendo bastante pretendido por gigantes do futebol europeu. Saideira em relação ao Fla, rubro-negro pediu a antecipação de 50% do patrocínio a que terá direito do Banco BRB. O acordo total prevê 42 milhões e 300 mil para a próxima temporada. O Flamengo, preocupado com a condição financeira do banco, exige uma antecipação de 21 milhões de reais. Hora de falar sobre as zebras na Copa do Brasil, e olha que eu não estou incluindo apenas a queda do Flamengo contra o Vitória ou do Botafogo contra a Chapecoense. Aconteceu um monte de maluquice nessa quinta fase da Copa do Brasil. Você quer ver? A Chapecoense, lanterna do Brasileiro, está nas oitavas de final, despachando o Botafogo. O Remo, 19º colocado, bateu o Bahia e também estará na próxima fase. O Mirassol, na 18ª colocação, usou reservas contra o Bragantino e também passou. O Grêmio, 17º colocado, na zona de rebaixamento nesse momento no Campeonato Brasileiro, venceu com folga o Confiança, placar agregado de 5-0. Do 16º colocado, o Corinthians, bateu 2 vezes o Barra por 1-0 e também passou. O 15º colocado, o Santos, eliminou o Curitiba, que hoje ocupa a 9ª colocação no Campeonato Nacional. O Internacional, 14º, mais um ameaçado pelo Z4, venceu 2 vezes o Atlético. E o Galo, 13º colocado, precisou dos pênaltis, mas avançou diante do Ceará. Já os times da parte de cima da tabela, vários deles caíram. Flamengo, 2º colocado, deu adeus depois de derrota acachapante, feia, doída, contra o Vitória por 2-0. São Paulo, 4º colocado, é mais um eliminado, caiu para um time da Série B, o Juventude. O Bahia, na 6ª colocação, só tem um Campeonato Brasileiro depois de outra eliminação. O mesmo vale para o Bragantino, para o Curitiba. O Bragantino é o 7º, o Curitiba o 9º e o Botafogo, 12º colocados. Qual dessas é a maior zebra dessa quinta fase da Copa do Brasil? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E Leonardo Jardim recebeu suas primeiras críticas como técnico do Flamengo, tudo por causa da eliminação diante do Vitória, nessa quinta-feira, no primeiro mata-mata que o Flamengo participou na Copa do Brasil. Prejuízo que pode chegar até 91 milhões de reais. Essa era a cifra que teria direito o Flamengo se vencesse o torneio, passando por todas as fases. A presença na quinta fase da Copa do Brasil assegurou míseros 2 milhões de reais para o Fla. Dinheiro bem pequeno para um clube de custos bastante altos. Cheguei a contar para vocês que a folha salarial rubro-negra na temporada passada girou na casa dos 53 milhões de reais por folha. Estou incluindo salários, direitos de imagem e também bonificações. Foi embora também o sonho da tríplice coroa e a partir daí as cornetadas a Leonardo Jardim. O técnico foi muito criticado por não ter colocado o Pedro como titular e também por conta de uma série de outras decisões, incluindo as presenças de Cebolinha e Wallace Ian no decorrer da partida. Qual o tamanho da responsabilidade do Leonardo Jardim nessa queda diante do Vitória? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Vale a lembrança de que o Vitória tem folha salarial 7 vezes menor do que a do Flamengo.
Responda rápido quais os 5 clubes brasileiros que mais gastaram com o salário na temporada passada. Enquanto você vai pensando na sua resposta, só contar que os números que eu vou passar aqui foram todos divulgados pelos próprios times em seus balanços oficiais. A primeira colocação é do Flamengo, que desembolsou, com salários em carteira, direitos de imagem e bonificações no ano passado, 696 milhões de reais. Se a gente dividir por 13, estou incluindo também o 13º, dá para dizer que a folha rubro-negra é de 53 milhões de reais. A segunda colocação é do Palmeiras, cujo gasto mensal foi de 45 milhões. Para mim, a terceira colocação é uma surpresa. O Corinthians, muito perto do Palmeiras, 44 milhões de reais por mês, com salários, direitos de imagem e luvas, muito impactado pela presença de Memphis Depay. Quarto lugar, o Fluminense, 40 milhões de reais por mês, repito, números que constam nos balanços oficiais dos clubes. A quinta posição é do São Paulo, 31 milhões de reais mensais. Sexto lugar, o Atlético Mineiro, 28 milhões, mesma posição e valor do Santos. O Peixe também gasta 28 milhões, também impactado pela presença do Neymar, cujo custo apenas com salário em carteira é de 4 milhões 150 mil reais. O Cruzeiro aparece em oitavo, 27 milhões e 800 mil reais por mês. O Botafogo é o nono, 26 milhões de reais. E fechando o top 10, o Bahia, com 25 milhões de reais mensais. Quais desses números mais surpreendem? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? E o presidente BAP respondeu sobre a possibilidade de reforços para metade da temporada. Na primeira parte da resposta, o torcedor vai desanimar, mas quero trazer um contexto importante, abre aspas, para o BAP. O Flamengo não vai fazer nenhuma maluquice. Hoje temos um elenco que considero satisfatório. Projetamos que no segundo semestre teremos o grupo praticamente completo. Pode acontecer alguma contratação, desde que seja uma oportunidade pontual, como foi no caso do Paquetá. De qualquer forma, apesar dessa bruxa de água fria no torcedor rubro-negro, o BAP nessa mesma entrevista assegurou que o Flamengo está super atento aos movimentos do mercado e diante de qualquer boa oportunidade, por mais que seja cara, fará negócio. Algumas especulações que têm corrido em relação ao Fla. Busca por um atacante, o Luiz Henrique pode ser uma alternativa, mas bastante caro. Busca por um volante, Nelson de Ossa foi especulado recentemente como possível alvo do Fla. Rubro-negro também segue em conversas com o São Paulo e com representantes do Marcos Antônio. Para você, qual a maior necessidade do Flamengo hoje? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E o Flamengo quer a contratação do lateral esquerdo Kaique, informação super importante divulgada nessa quarta-feira pelo GE. Aí você deve estar se perguntando, sabe quando o Cruzeiro vai vender o Kaique para o Flamengo? Nunca. A gente pode até lembrar do caso do Caio Jorge. O Flamengo chegou a oferecer 35 milhões de euros e o Cruzeiro bateu o pé mantendo o seu centroavante. Só que o caso do Kaique é um pouco diferente. O lateral de 23 anos de idade tem contrato com a Raposa apenas até dezembro do ano que vem. E o processo de renovação do contrato emperrou há bastante tempo. Dessa maneira, se não vender o Kaique na metade do ano para o futebol europeu, o Cruzeiro vai ter enorme dificuldade em relação à renovação de contrato do Kaique. Isso significa que em dezembro, quando o Flamengo pretende contar com o Kaique, o Cruzeiro vai ter muito mais fragilidade na negociação e não vai ser capaz de exigir a mesma quantia que, por exemplo, agora, ou se o atleta tivesse contrato longo. Importante registrar que o Flamengo não quer o Kaique para já, até porque ele já estourou o limite de jogos. O plano, a partir de um pedido do técnico Leonardo Jardim, que trabalhou com o Kaique no próprio Cruzeiro, é ter o jogador como reforço para 2027, para quem sabe assumir a condição de titular absoluto. Hoje, o titular absoluto é o Alexandro, jogador que já está indo para a reta final da sua carreira. Só para arrematar, registrar também que o Kaique havia sido alvo. No início da temporada do Como, da Itália, proposta de 3 milhões de euros quase foi aceita, mas recentemente houve a especulação de que o Betis tem interesse. E o fato de o Kaique ter sido convocado e ter jogado alguns minutos em amistoso da seleção só reforça a tese de que trata-se de um jogador bastante acima da média. A saideira sobre o Fla, Paquetá está fora do jogo contra o Vitória. Nessa quinta-feira ele ainda se recupera de contusão. Na teoria poderia ficar à disposição contra o Atlético Paranaense no domingo em Curitiba, mas o fato de o gramado ser sintético e de pior qualidade faz com que o Flamengo cogite deixar o retorno do Paquetá apenas para a próxima semana. Fala, rapaziada, beleza? É loucura demais, né? O que o Vitória fez ontem foi estragar o futebol brasileiro, não era para ter ganho, né? A gente, infelizmente, não precisava do campeonato da Copa do Brasil, a gente já tem 5 e a gente
É bom que a gente agora se prepara para o Mundial, né? Porque os times vão ter que ficar perdendo tempo aí. O Flamengo foi ótimo aí, ter menos jogos aí na temporada para poder a gente ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro, que são os verdadeiros campeonatos que mais valem, né? Os verdadeiros campeonatos. Então ninguém tá triste, ninguém tá desanimado, era isso que já estava sendo pautado já dentro do Flamengo, do Mengão, não se importar, não se incomodar com a saída da Copa do Brasil, que é um campeonato fútil, é um campeonato pífio. Então não dá pra gente ficar aí pensando que é triste. Não é. Essa é a pura realidade. A gente encerra nessa edição por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.